Vamos voltar a falar do sequestro do ônibus que movimentou as forças de segurança em Contagem. A repórter Hélia Oliveira está com a delegada Fabíola Oliveira, da Delegacia Especializada Anti-Sequestro. Hélia, bom, com certeza o cidadão vai ser autuado, né? Mas quais são as informações que a gente pode trazer ao vivo agora? Então, Mauro, nós falamos ao vivo aqui do DEOESP e vamos então saber tudo com a delegada especializada aqui da Delegacia de Crimes Anti-Sequestros. Doutora, agora, a partir de agora, o que acontece com esse suspeito, né, de 36 anos, que foi preso por sequestro e cárcere privado? Bom dia. Bom dia. Ele vai responder, né, pelo crime cometido. Nós vamos continuar as investigações. Ontem demos início com uma PFD, né, um auto de prisão em flagrante delito, mas outras pessoas serão ouvidas e assim que finalizado o procedimento, será encaminhada à justiça. Agora, ontem mesmo, a senhora ouviu a vítima, não foi isso? Ouvi a vítima, de 58 anos. Ela conseguiu nos explicar um pouco do que aconteceu. Infelizmente, não conseguimos ouvir o autor, né, que estava hospitalizado, mas, de acordo com a vítima, o autor estava, em que pese a situação tensa, ele estava muito tranquilo, né? A ameaça com o canivete na vítima aconteceu uma única vez. Ele, na verdade, as ameaças eram contra a própria pessoa, né, do autor. Ele colocava o canivete no pescoço e no próprio coração. E, segundo a vítima, se mostrou até solidário a ela quando viu que ele estava conversando com parentes. Ele falou assim, não, realmente, você tem família, pode sair do ônibus. Foi o que a vítima nos contou, que ele conseguiu, inclusive, com a sua postura calma, tranquilizar também o autor. E a vítima, então, estava, né, apesar da situação, calma. Sim, ele falou que ele conseguiu manter a calma e conseguiu, com a sua calma, tranquilizar também o autor. Agora, chama a atenção que essa vítima, inclusive, poderia ter saído antes, junto com os outros passageiros e o motorista? Sim, ele falou com a gente que ele não percebeu o que estava acontecendo. Quando o autor entrou num ponto de ônibus normal, ele nem conseguiu ouvir e entender o que o autor falou. Né? Ele simplesmente viu, quando ele viu, as pessoas já tinham saído, só tinha sobrado ele e o autor no ônibus. Ele chegou a falar com o autor, olha, eu não sei dirigir o ônibus. Ele, não me preocupa não, nós vamos conseguir, nós vamos juntos. E os dois, né, ele dirigindo o ônibus e o autor também ajudando a passar a marcha, porque nenhum dos dois dirigia o ônibus, mas eles queriam se deslocar até a proximidade do emprego da ex-companheira, né, da ex-mulher do autor. Então, talvez, num primeiro momento, o autor queria apenas o veículo? A gente só vai ter certeza de qual era a real intenção quando a gente conseguir ouvi-lo, né? Mas o que deu para entender, de acordo com o que a vítima falou, é que ele queria alguém que levasse ele até a porta, né? Até as proximidades daquele local onde a ex trabalhava, para que ela pudesse acreditar que realmente ele poderia ser capaz de alguma coisa, caso não fosse permitido ficar com o filho ou ver o filho. O crime dele cabe responder em liberdade? Como foi um sequestro e cárcere privado na sua modalidade simples, cabia sim fiança, porque o crime é apenado com 1 a 3 anos de reclusão. Caberia sim fiança. Ontem a gente não conseguiu arbitrar a fiança porque ele não estava presente. Acredito eu, né, que como os requisitos para a concessão de uma prisão preventiva não estão presentes, né, não se fazem presentes no caso, ele é primário, tem bons antecedentes, tem, né, residência fixa. Acredito que hoje, na audiência de custódia, caso não tenha nenhuma novidade, né, ele saia sim. Mas ele não pode corresponder um risco mediante o que ele fez ontem? Olha, isso é uma coisa muito complicada de se falar, né, porque, assim, ontem ele realmente teve um ímpeto de cometer uma coisa, né? Cometer um crime, colocar em risco não só a vida dele, como a vida de terceiros. Mas isso também qualquer pessoa pode vir, né? Pode acontecer com qualquer outra pessoa. Então não tem como a gente afirmar, né, que uma pessoa é um risco ou não. O que a gente sabe é que ele não tem
antecedentes, né? A gente ainda não fez a vida pregressa dele, então por isso que não tem como afirmar se já tinha violência anterior, algum tipo de ameaça à ex-companheira. Isso a gente não tem como afirmar. O que a gente sabe é que ele é usuário de drogas, né? Que precisa de tratamento, né? E que por causa da sua condição de usuário que foi impedido de ver ou teve a sua visita dificultada à criança. Mas a gente não tem como afirmar, né? Isso aí a gente não tem como afirmar enquanto a gente não conseguir fazer a vida pregressa dele e ter contato com ele. Ele vai ser ouvido? Vai ser ouvido, vai ser ouvido. Não sei se hoje, né? Mas ele vai sim ser ouvido. Ele usa que tipo de droga? Pelo que a gente levantou, seria crack. É uma droga, como é que eu posso dizer? Uma droga mais forte. É uma droga pesada. A gente fala que o pior das drogas está concentrado no crack, né? É uma droga bastante pesada. E ele, com isso, não consegue trabalhar? Não sabemos ainda. Isso aí a gente vai conseguir ter essas certezas, né, sobre essas informações a respeito de como é a vida dele, quando fizermos a vida pregressa, levantamento da vida pregressa, e isso ainda não foi feito. Ele será chamado aqui no DOESP? Ele será ouvido aqui no DOESP. Agora, nesse momento, ele passa, então, por esse processo hospitalar? A última informação que nós tivemos é que ele estava hospitalizado sob escolta, né? Ontem nós passamos a responsabilidade do preso já para o sistema prisional e ele estaria sob escolta hospitalar, né? Não sei quando ele sairá, né? Não sei como é que está sendo esse processo, mas muito provavelmente hoje ele vai ser já submetido à audiência de custódia, né? Aí a gente vai saber qual vai ser o próximo passo. Doutora, tudo isso foi causado, né, no primeiro momento, segundo ele mesmo, para que ele pudesse ver o filho. E essa criança tem qual idade? 1 ano e 9 meses. Seria uma criança de 1 ano e 9 meses. E ele estaria sem ver esse filho? Segundo as informações que chegaram, né, que nós conseguimos levantar, ele estaria mais ou menos de 7 a 10 dias sem ver a criança. E ele queria muito ver a criança, mas ele tem algum impedimento judicial de não ver? Não temos essa informação. Inclusive, fizemos um levantamento inicial ontem para ver se a ex-companheira tinha alguma medida protetiva que impedisse dele, né, ter acesso a ela ou à criança, e não conseguimos localizar. Ele tem apenas um filho? Que, por enquanto, né, segundo os nossos levantamentos, sim. E aí ele já não mora mais com a mãe e a criança? Isso nós vamos ainda ter que fazer esse levantamento de quando foi a separação, se tem realmente uma separação, se foi apenas uma briga. Isso a gente não tem como repassar para vocês ainda, porque a gente não conseguiu fazer esses levantamentos. E as outras pessoas que estavam no ônibus também serão ouvidas? Na verdade, não tinha mais ninguém no ônibus, né? Assim, as pessoas, nós vamos ouvir inicialmente o motorista, que foi o primeiro, né? Que é até mais fácil de identificar, porque os demais passageiros saíram correndo. Então, se a gente conseguir identificar, né, quem são os demais passageiros, e se a gente perceber que a oitiva deles vai elucidar alguma coisa, a gente vai, com certeza, intimar para que eles sejam ouvidos. Esses outros passageiros, eles saíram do ônibus, eles correram ou eles foram, né, mandados? Segundo a vítima, né, ela não percebeu. Então, a gente não tem como saber se ele mandou que o veículo fosse evacuado ou se as pessoas perceberam e saíram correndo. Porque a única pessoa que restou e que a gente conseguiu ouvir foi a vítima, que não percebeu nada, né? Ela só percebeu quando todo mundo saiu correndo, né? Saiu correndo do ônibus e ele se viu sozinho junto com o autor. Então, a gente não tem ainda a informação de que se ele mandou que o veículo fosse evacuado ou se as pessoas perceberam e todo mundo saiu correndo. Ok, doutora, muito obrigada por conversar ao vivo aqui com a gente. Lembrando, Mauro, que inclusive a doutora, né, praticamente pouco dormiu essa noite, porque ela ficou a cargo dessa ocorrência até tarde, já levantou hoje muito cedo para continuar. Então, esse processo vai ser investigado agora aqui pelo DOESP para entender melhor a situação. E claro, né, foi um momento de comoção e muito preocupante para quem estava assistindo, claro, principalmente para a vítima que estava lá dentro, Mauro. Ok, obrigado, Ellen, obrigado, doutora.